Qual o novo normal para o nosso mercado de food service? Qual o tamanho do rombo que a gente tem para administrar nesse ano de 2020? O que a gente pode esperar de agora em diante desse mercado? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari, e a gente gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre esses temas. A gente está exatamente no meio do olho do furacão, dia 8 de abril. A gente sabe que todas as consequências imediatas e ainda várias outras, frutos da pandemia da Covid-19, estão impactando bastante nesse nosso mercado e a gente gostaria de ter esse tipo de conversa com vocês. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir um apoio de vocês, queria poder contar com a inscrição de vocês no canal, as sugestões de vocês, os comentários, os likes e etc. Tudo isso ajuda a fazer com que o canal consiga ter uma capacidade de chegar a mais empresários, a mais profissionais desse setor e tentar contribuir de alguma forma no campo que seja de informações e de reflexões para melhores tomadas de decisão. Mas vamos lá. Claro, né, amigos, a gente fala há muito tempo sobre a questão de projeções, a questão de cenário, a questão de análise de mercado. Claro que a gente está falando de um cenário o mais complicado de todos os tempos. Eu atuo nesse mercado desde 1991, tenho muitos amigos que estão no mercado desde antes disso, inclusive. A gente tem falado muito sobre isso. Raramente a gente ouve alguém falar que se lembra de ter passado por um grau de impacto no mercado, de gravidade de uma retração tão grande, mas o fato é o seguinte: esse mercado não acaba, ele não acabou agora, esse mercado vai ser mais seletivo para frente, a gente vai fazer em seguida um vídeo falando especificamente disso. Ele vai ser mais seletivo porque ele vai ter uma seleção natural no campo da operação, no campo do abastecimento, no campo do fornecimento, também das indústrias. As relações não vão ser iguais às que eram, e o que a gente acredita é que tem muita gente fazendo um trabalho belíssimo agora, com sangue, com suor e etc., mas um trabalho belíssimo até de reengenharia das suas próprias empresas, de repensamento das suas formas de ser, de ganhos de velocidade, de ganho de agilidade, de valorização das pessoas, de aumento do respeito por toda a cadeia de valor e divisão integrada da cadeia de valor e etc. Então, tem muita coisa boa acontecendo nesse meio tempo e eu torço muito para que vocês que estão aqui assistindo, colocando um tempo para assistir essa fala da gente, essa análise da gente, que vocês estejam do lado dessas pessoas ou dessas empresas que estão se remexendo dramaticamente, violentamente agora. Por quê? Porque nesse futuro próximo, em que a gente começa a falar de retomada, tem muita gente que vai sair mais forte do que os outros. Ninguém vai sair, ou pouca gente vai sair dando risada, porque essa crise vai ter sido muito positiva do ponto de vista de resultados, mas certamente muitas empresas vão sair mais fortes do que entraram. E eu torço para que você seja uma dessas empresas, uma dessas pessoas, um desses profissionais, como a gente está tentando ser aqui. Um outro ponto de partida que gostaria também de alinhar é o seguinte: nesse exato momento, como a gente falou, dia 8 de abril, a gente está vivendo ainda o primeiro mês de todo esse momento, esse ciclo bastante complexo, muito caracterizado por ineditismo, por ainda novidades, por um enfrentamento de uma dimensão que a gente nunca viu até hoje em relação a alguma pandemia ou alguma outra questão qualquer de saúde ou de economia, etc. Então, vou pedir uma concessão para vocês, uma compreensão de entender esse exercício que a gente vai fazer hoje como um exercício muito preliminar, com as primeiras leituras, com as primeiras visões do que pode ser esse ano de 2020. Certamente, a gente vai, ao longo das próximas semanas e meses, ter que retornar com visões um pouco mais aprimoradas, um pouco mais atualizadas do que possa ser o andamento desse ano para a gente. Então, já fica o meu compromisso, a gente vai estar junto com vocês daqui a algumas poucas semanas, no máximo dentro de um mês, fazendo uma atualização desse quadro. Tá? Então,
Diante de toda essa incerteza e imprevisibilidade, vamos fazer esse exercício preliminar. A gente vai falar hoje de 2020 e como a gente lê o mercado que está à disposição da gente e o mercado que é o desafio da gente de fazer sobreviver, porque daqui a pouquinho a gente está falando de prosperidade, de recuperação e etc. Então, eu vou começar essa conversa falando um pouco sobre PIB. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, eu estou falando de um mês, 2 meses atrás, a gente dizia, e aí relatório Focus do Banco Central, principais assessorias financeiras, consultorias financeiras, posicionavam o ano de 2020 com uma perspectiva de algo como 2,2% até 2,5% de crescimento no PIB. Então, apesar de não ser excepcional, a gente estava falando sim de um PIB com um viés positivo, com uma tendência positiva, com uma leitura de que 2021 em diante seriam PIBs ainda com crescimentos maiores, etc. Agora, se a gente entrar nesse momento no Banco Central para ver o relatório Focus, que é onde as principais consultorias financeiras trazem suas visões do que vem pela frente, o relatório Focus fala nesse exato momento de 1,18% ou 1,2% negativo o PIB previsto para 2020. Sinceramente, eu acho que ainda não se captura ou ainda não se mede de uma forma um pouco mais realista e talvez um pouco mais profunda os impactos todos que a gente já está vivendo e que certamente a gente vai viver de agora até o final do ano. Eu estou querendo dizer com isso que, do nosso ponto de vista, a gente pode imaginar um PIB de uma dimensão bem inferior, ou uma variação do PIB numa dimensão claramente mais negativa do que isso. Se a gente olhar bancos como Santander, Itaú e Bradesco, o tripé dos principais 3 bancos privados do Brasil, a gente chega a ter de -1, o cenário mais otimista, talvez ainda muito superficial, até um -6 como cenário pessimista de um desses bancos. Ou seja, a gente está falando de uma variação bastante grande realmente prevista para o PIB desse ano. Se a gente lembrar, só para fazer um paralelo, que eu acho que ilustra bem o porquê da gente apostar numa retração tão grande, tão maior de PIB do que o que se prevê hoje, e a gente voltar a 2 anos atrás, ali na greve dos caminhoneiros, a gente vai se lembrar que aquele evento, que foi um evento bastante forte, mas com uma duração de tempo bastante curta, ele causou um impacto estimado pelo Ministério da Fazenda da ordem de 1,2 ponto de PIB abaixo do que deveria ter sido o ano. Então, se naquele momento, greve dos caminhoneiros, a gente teve um impacto de PIB de menos 1,2 ponto no PIB, imaginar alguma coisa como -4, -5 pontos de PIB nesse ano, me parece absolutamente nada fora de questão. E a gente considera como cenário mais provável uma queda do PIB da ordem de mais de 5 pontos em relação ao que se previa originalmente para esse ano. Bom, e por que para a gente é importante, a gente considera que seja necessário trabalhar com essa visão de PIB? Fundamentalmente porque, junto com essa profunda desaceleração do nível de atividade econômica e outras consequências todas vindas desse momento do lidar com a crise da pandemia da Covid-21, a gente vai encontrar seguramente um grau de impacto nos 2 principais motores do food service, que são quais? Emprego e renda. Então, já não é difícil imaginar que depois de ter pedalado aí durante 2, 3 anos para tirar o nível de desemprego da ordem de 13 e alguma coisa por cento e chegar perto de 11%, como a gente encontrou aí até uns 2, 3 meses atrás, é fácil a gente imaginar que esse patamar de desemprego possa superar a casa de 20% até 25% ao longo de 2020. Muito provavelmente ao longo dos próximos meses, né, mas atingindo níveis historicamente inéditos de desemprego no Brasil. Né. E mesmo a gente considerando que essa questão do emprego ela possa ser atenuada ao longo do segundo semestre, porque o mercado começa, à medida que começa a se ativar mais a economia,
ele também começa a reabsorver uma parte do mercado desempregado, é seguro afirmar que um contingente desempregado por conta dessa crise, e sendo que o impacto nas empresas continua muito forte por muitos meses, essa reabsorção não vai ser total. Então, não há praticamente dúvida em afirmar que a gente encerra 2020 com um nível de desemprego muito maior do que a gente encerrou o ano de 2019. E junto com isso, a gente tem uma leitura também bastante segura de um impacto de renda média do brasileiro também bastante importante e em grande parte como consequência da crise, mas como no pós-crise, a gente imagina claramente que a gente vai ter uma situação em que um alto desemprego, ou seja, muita gente disponível no mercado de trabalho, as empresas com uma questão de liquidez bastante delicada e até o reaprender a fazer com menos, tudo isso deve gerar uma pressão em termos de segurar a renda do brasileiro também bastante grande. O que significa que só por conta disso, PIB em queda, pressionando emprego muito para baixo, renda de uma forma bem importante para baixo, é fácil a gente imaginar que a gente deva ter para esse ano provavelmente o pior desempenho em termos de crescimento do food service, olhando ano de 2020 contra ano de 2019. O pior desempenho de variação anual no food service brasileiro em todos os tempos. Só para lembrar, o pior ano até então tinha sido o ano de 2015, onde a gente teve uma queda em termos reais de 3% no nosso mercado. Mas antes da gente falar sobre as previsões da gente, que o final desse vídeo é justamente a gente colocar numericamente um pouco de qual a leitura que a gente tem hoje para o mercado, até para tentar ajudar os empresários a calibrarem um pouco suas expectativas ou suas primeiras expectativas, ou até começarem a se arranjar em relação a uma previsão de médio prazo, pelo menos, de retomada de investimentos, de reabsorção de mão de obra, de nível de operação. Eu acho que vale a pena citar mais uns 6 ou 7 pontos que no nosso mercado em particular também vão impactar bastante no desempenho do food service. Então, um deles, obviamente, talvez o mais óbvio de todos, é uma tremenda insegurança das pessoas em relação à circulação, em relação às aglomerações, em relação ao convívio público, ao convívio social. Então, isso certamente, independente de falar das questões de como os estabelecimentos vão acabar se comportando em relação a essas medidas protetivas, mas o simples fato do consumidor estar muito inseguro segura ou limita a velocidade e a profundidade dessa recuperação. Um outro ponto tem um certo paralelo entre você estar inseguro em relação às questões todas relacionadas à Covid-19 e também a tua questão de aumento bastante significativo das preocupações com segurança alimentar, com higiene, com limpeza dos estabelecimentos e etc. E aí, nem falando especificamente só da Covid-19, mas falando em geral, esse grau de sensibilidade do brasileiro, sem sombra de dúvida, vai crescer bastante. Um outro ponto que a gente já vive hoje, e talvez hoje mais do que vai viver nos próximos meses, porque hoje a gente tem muita limitação de operação, são mudanças de hábito, onde as pessoas voltaram a comer muito em casa, passaram a cozinhar, passaram a experimentar coisas novas, aceleraram fortemente o consumo através do delivery, um pouco através do take-out, do retira e etc. E isso também leva um tempo para você virar uma chave e voltar a consumir de uma forma um pouco mais tradicional, um pouco mais habitual. E deixa rastros de transformação no hábito de consumo. Junto com isso, além das questões da segurança em relação à saúde, em relação à doença e higiene e limpeza, você tem uma outra questão que afeta diretamente também o mercado, que é o índice de confiança, tanto do consumidor, como também do empresário em relação ao futuro, em relação a como vão ser os próximos meses, como vai ser o andar do ano. E isso também acaba impactando diretamente em como se comporta no consumo no food service. Outros 3 pontos, eu diria que são uma elevação muito alta do endividamento e da inadimplência. Então,
o quanto mais longo for esse processo todo de confinamento, dessa questão toda de distanciamento social, independente se a gente vai para um método mais vertical ou mais horizontal, mas isso vai deixando uma pegada em termos de endividamento e, consequentemente, de inadimplência muito grande, que compromete a capacidade de voltar a consumir num ritmo normal. Um outro ponto, um índice certamente inédito, a gente tem falado com vários colegas do mercado, raramente a gente ouve ou a gente discute índices inferiores a 15 ou 20% como sendo o índice, a taxa ou a proporção de empresas existentes no ramo de food service, operadores de food service, restaurantes, lanchonetes, bares e etc., fechando ao longo desse período. Então, 15 a 20% significa alguma coisa como 150 até 250 mil estabelecimentos fechando, o que também reduz, de alguma forma, a oferta, a disponibilidade de onde comer fora ou de quais opções o consumidor vai ter à disposição dele. E como último ponto, um ponto ligado ao tema de segurança, a gente já começa a ter estatísticas demonstrando isso, mas a gente deve ter uma escalada de temas, uma escalada negativa de temas de segurança envolvendo assuntos como assaltos, furtos, roubos, latrocínios e etc., que também, historicamente, a gente já conseguiu estabelecer uma correlação importante entre o tema de segurança e o consumo nos estabelecimentos. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente, sem dúvida, começa a falar de uma projeção de um mercado aí para os próximos meses delicado. Obviamente, provavelmente nesse momento do vídeo, a gente está falando do pior mês do ano, mas a gente tem uma trajetória delicada também para frente. Com que números a gente trabalha hoje? A gente montou uma progressão, e aí a gente usou muito do cruzamento que historicamente a gente já faz entre temas como emprego, renda, PIB, PIB per capita e alguns desses outros tópicos que a gente acabou de abordar com a movimentação do food service. E o número que a gente chegou para 2020 é um número que deve oscilar entre 25% a 35% de queda em relação ao ano de 2019. Se a gente voltar para aquele exemplo que a gente tinha dado sobre o ano de 2015, que tinha sido o pior ano da história do food service, com 3% negativo comparado ao ano anterior, a gente está falando de algo como 8%, talvez 9% mais queda nesse ano do que o ano que até então tinha sido mais negativo para esse mercado. Então, a gente está falando de uma queda bastante importante. A gente começou a sentir isso, talvez, um momento mais agudo na segunda quinzena de março. Essa segunda quinzena de março, sem dúvida nenhuma, vai ser a característica marcante também do mês agora de abril, a gente falando de 75% até 80%, 85% de queda, dependendo da região do Brasil, dependendo da visão que se tenha, da amplitude de visão do food service que a gente tenha. Bom, como é que a gente vê o andar da carruagem a partir de agora e assumindo que algum grau de flexibilização comece a acontecer, seja no plano formal, ou seja até no plano informal, por uma questão, em muitos casos, de necessidade de sobrevivência. E também fazendo um outro adendo. Muitas empresas não estavam preparadas para poder atuar dentro de formatos como o formato de delivery, dentro do formato de take-out, ou produzindo marmitas, ou fazendo encomendas, ou atendendo necessidade de empresas e assim por diante. Então, existe, de alguma forma, já uma certa acomodação, uma certa forma de atender o mercado um pouco menos caótica do que a segunda quinzena de março, quando, da noite para o dia, o mercado se viu simplesmente paralisado e as empresas, sejam as empresas que já atuavam no mercado, ou seja, novos entrantes, passaram a ter que desenvolver formas de atuar nesse novo mercado. Então, a gente entende que a gente vai viver um abril complicado, um abril de demanda, de oferta absolutamente limitada, forçadamente, mas que a gente comece a ter alguma flexibilização a partir de algum momento em maio. Então,
A gente vai compartilhar com vocês, aí num quadro que vocês estão vendo na tela a partir de agora, um pouco da visão em 4 momentos do ano. Então, uma leitura inicial de janeiro, fevereiro, quando a gente vinha com um ano esperando perto de 8, 10% de crescimento em relação ao ano passado, mas estimadamente ficando aí 5% acima do ano passado. Para o cenário de hoje, maravilhoso, em que pese a gente há 2 meses atrás falando, está discutindo sobre um ano que não andava tão acelerado quanto se imaginava. Aí vocês podem ver um número um pouco esquisito, que é o número do mês de março, mas o mês de março ele traz consigo uma primeira quinzena que vinha relativamente bem, de uma forma geral, no Brasil, e que aí passou a ser comprometido muito pelas medidas restritivas a partir da segunda quinzena, alguns já na terceira semana, outros na quarta. Então, no mês como um todo, a gente ainda teve um mês perto da casa de uns 80% do normal, mas se eu fosse separar março em primeira e segunda quinzena, a gente estaria falando de um março, primeira quinzena, na casa de 110% do que seria normal para um março de 2019, normalizado, né, tirando efeitos de sazonalidade e tal, e depois a gente estaria falando de uma segunda parte do março já bastante comprometido, aí abaixo de 60%, 50% da operação. E aí chegou abril, pior mês do ano, como vocês podem ver. Aí a gente estima que entre food service comercial e food service também não comercial, a gente deve estar falando de um movimento de perto de 25% do normal para o mês de abril. E começa uma rampa em que a gente tem talvez a maior dúvida nos meses de maio e junho, por conta da duração e da extensão das medidas relativas aos cuidados com a pandemia do Covid-19, e depois a gente colocou uma curva que, dentro daquelas correlações que a gente falou, de emprego, renda, PIB, etc., parecem ser uma curva razoável. A gente termina o ano num mês de dezembro, na casa de 90% do que seria um mês normal de dezembro, se a gente tomar como base o 2019. Arrisco dizer que se eu tivesse que projetar ou dizer a minha opinião hoje sobre o dezembro, se a maior probabilidade é que ele seja acima desse 90 ou abaixo, eu diria que é de 90 para baixo e não de 90 para cima. Ou seja, quando a gente pega essa curva, que então sai da metade do ano na casa de 45%, 55%, comparado a 2019, e vai subindo gradativamente 10%, 5% ao mês, a gente consegue, no final das contas, falar de um ano que deva ficar perto de 30% abaixo do ano passado. Para dar uma banda para cima e para baixo, a gente está falando de 25% a 30%. A gente daqui a pouco volta, em mais algumas semanas, com uma visão atualizada, mais calibrada. Deus queira que, errando essa projeção, e que a projeção possa vir mais positiva em breve, mas a missão agora é ajudar vocês a pensar em cenários que sejam cenários adequados, cenários razoavelmente seguros ou visíveis para pensar como se planejar de agora em diante. Ok? E, finalmente, que cada um de vocês esteja se cuidando da melhor forma possível, pessoalmente, família, colegas de trabalho, amigos e as suas empresas, as suas economias e tudo mais. Um grande abraço para vocês e, usando uma das frases mais usadas nos dias de hoje, tamo junto.